Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Malu e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho do meu sketchbook. E assim, gente, eu vou mostrar um pouco do meu sketchbook pra vocês porque eu sou ilustradora e tudo. Não julguem os meus desenhos. E eu estou mostrando ele hoje pra vocês aqui, pra vocês terem uma ideia de como vocês podem fazer o sketchbook de vocês, como vocês podem organizar as coisas de vocês e também pra compartilhar um pouco mais deste caderno aqui, porque eu já mostrei tantos outros pra vocês e eu ainda não tinha mostrado esse. Então, vamos lá. Primeira coisa, o meu sketchbook ele é um caderno do tamanho médio com disco G, porque eu precisava de uma capacidade um pouquinho maior nele pra colocar tanto os meus estudos de escrita e tudo, quanto os estudos em desenhos mesmo, né, que são as práticas. E aí, como sempre, né, assim, a estampa mais óbvia nesse canal é o Classical Rose Black, que é essa estampa de flores de cerejeira aqui, que eu acho maravilhosa. E esse daqui, eu acho que é sempre bom lembrar, é o meu primeiro caderno inteligente. Ele obviamente está modificado, porque ele não veio com esses discos pretos, mas foi o primeiro que eu comprei. Ele é importante pra mim, porque tem um significado legal. Enfim, ele realmente já foi comprado com esse propósito de ser um sketchbook, e ele meio que deu um início e um restart, né, na minha volta para os desenhos e no meu início como ilustradora. Então, ele é bem importante pra mim. Daí, a gente abre ele aqui. Eu vou até passar essas páginas aqui, porque não tem nada a ver isso aqui. E aí temos aqui a capa de rosto, né, de entrada, de identificação do caderno. E depois dela, a gente já vem pra parte onde tem os meus resumos, os meus estudos, né? Todos bem desenhados, vocês podem ver, cheio de anotações, cheio de post-it, com cores, marcadores, porque eu gosto de usar, eu acho importante. Então é tipo uma caneta preta e uma caneta colorida. Vendo? Meus estudozinhos maravilhosos. E aí, nessa primeira parte dele é só isso, gente, ó. E isso daqui, ó, pronto. Isso aqui é uma função que eu adoro. Inclusive já apareceu até antes disso aqui. Mas essa função aqui do caderno inteligente, ela é maravilhosa. Por isso que eu gosto de usar ele pra tudo, praticamente. Porque eu consigo anexar a folha dele, gente, aqui, pra eu fazer qualquer coisa. Aqui eu não podia fazer, eu ia gastar uma folha inteira pra fazer um resumo que ele cabia numa folha menor. Então eu peguei e só anexei ela aqui com um conceito que era importante até ele ficar separado dos outros. Isso aqui é uma mão na roda demais, sério. Depois que eu comecei a usar esse caderno pra estudar, o meu rendimento no estudo aumentou muito mais. Pode não aumentar para outras pessoas, mas pra mim aumentou. E isso é verdade, eu digo e repito, aumentou, tá? Vocês podem ver que eu gosto muito de post-it, né? E gosto de escrever muito. E além disso, eu uso muito a cor rosa. Rosa, cinza e preto que eu uso aqui nesse caderno. De vez em quando aparece assim uma outra cor, assim, tem um vermelho para observações mais pontuais, mas o que realmente sai muito aqui é rosa, preto e vermelho. Ou rosa, preto e cinza. É isso. Ó, e aqui já tem até das coisas novas de papelaria que eu comprei, tá vendo? Ó, a washi tape, aquele post-it que eu falei pra vocês que eu ia usar bastante aqui, ó. Então, tá vendo que eu falei que era importante eu trazer uma quantidade considerável? Porque, olha, gente, eu uso muito mesmo. Não só nesses estudos, como em anotações do dia a dia. Então eu realmente precisava. Tá tudo aqui bonitinho. Eu estudo bastante, mas eu procuro muito entender o que eu faço pra fazer bem, sabe? Eu me preocupo muito com isso. E aí temos aqui atrás as folhas, né, que ainda não estão utilizadas. Tudo isso aqui é a folha que não está utilizada. E pasmem de verdade. Essas folhas aqui, que são folhas com linhas, né, as folhas pautadas, elas ainda são as folhas que vêm nesse caderno aqui, que vieram nesse caderno aqui. Eu não adicionei folhas aqui nele ainda, dessas do caderno do tamanho médio, sabe? As únicas que eu adicionei foram folhas que são lisas. Eu comprei 3 refis novos de 120 gramas. E aí eu coloquei mais um aqui, porque, como eu mostrei pra vocês, ele tá com o disco G. E aí ele tava com um espaço maior, eu tava acabando com as minhas folhas já, e eu tinha espaço pra colocar mais, então eu comprei pra colocar aqui e ter mais espaço pra desenhar, né?
E aí, nós vamos para a segunda divisória aqui, que já é essa preta aqui, ó. Nessa segunda divisória, nós começamos a ter os meus queridos desenhos. Esse desenho aqui, inclusive, que é da Cabana do Mistério do Gravity Falls, foi o primeiro desenho que eu fiz nesse caderno. E eu já deveria ter colorido ele, mas eu tenho muito medo de colorir e dar muita merda, sabe? E aí eu perdi o desenho. Obviamente eu poderia refazer, mas eu tenho um apego com esse desenho aqui, que eu tenho medo de errar ele todo e perder ele. Além dele, a gente tem esse daqui, que é do Over the Garden Wall, que eu basicamente desenhei porque eu tava querendo treinar. E dá pra ver que o material que eu tinha aqui não era dos melhores, porque tá bem marcado aqui a pintura e as cores não estão certinhas, mas a gente faz com o que a gente tem quando a gente tá aprendendo, né, gente? Depois dele, nós temos a minha tentativa de fazer o Mario em 4 estilos diferentes, que não deu muito certo, mas a gente tentou, né? Daí, após ele, nós temos esses desenhos de borboletas aqui. Esse daqui eu fiz, se eu não me engano, sem olhar pra nada. Fiz, tipo, mão livre e enfim, sem nenhuma referência. Já esse de baixo aqui, eu fiz com base numa foto que eu tirei de uma borboleta que tinha pousado na janela de onde eu trabalhava. E aí ela tava, tipo, bem na minha frente. Eu consegui tirar uma foto super nítida dela com a câmera macro do meu celular. E aí eu disse assim, cara, eu vou desenhar. E foi um dos desenhos mais bonitos que eu já fiz até hoje na minha vida, porque ficou muito, muito, muito idêntico. E eu amo esse desenho, de verdade. Depois dele, nós temos esse desenho aqui, que é uma representação de como eu pensava numa cena do livro do Harry Potter quando eu tava lendo. E eu super quis desenhar, então tá aqui essa representação. Temos também esses treinos aqui que eu fiz da Ravenna, dos Jovens Titãs. E esse desenho aqui, inclusive, ele é um desenho do Piccolo. Ele é um ilustrador lá do Instagram. E eu só peguei o desenho dele de base e refiz pra treinar. Tá aqui super lindo, maravilhoso. Eu amei esse desenho aqui também. Inclusive, vocês vão perceber que nessa primeira divisão aqui dos desenhos, eu coloquei desenhos que eles estão bem mais acabados, eles estão bem mais bem feitos, né? E eu resolvi fazer essa separação para que eu pudesse ter noção da evolução que eu tô tendo, sabe? E aí, na outra parte, ficam mais rabiscos ou coisas que não estão tão bem acabadas, como esses aqui. E eu uso, às vezes, de reflexão para ver o que eu errei, o que eu podia ter feito diferente, como eu poderia melhorar, sabe? Então, esses aqui são os que eu fiz que são melhores. Daí, depois da Ravenna, eu fiz esse daqui do Cusco, porque eu tava treinando usando um programa que a Disney fez, ensinando a desenhar personagens, e usei ele, fiz o Cusquinho, maravilhoso, pra entender como é que ele foi feito. Depois nós temos aqui, esse daqui, gente, foi o último desenho que eu fiz, mas eu coloquei ele aqui no meio dos outros, sabe? Não coloquei ele lá por último, não. Essa daqui é a Max, de Stranger Things, e esse, de verdade, é o melhor desenho que eu já fiz até agora. Eu já fiz ele utilizando os meus lápis que eu mostrei pra vocês da Faber-Castell. E, gente, eu fiz um trabalho de luz e sombra nesse desenho, sabe? Assim, lindo, maravilhoso, que eu nunca imaginei na vida que eu ia conseguir fazer. E ele ficou maravilhoso, muito bem acabado. É óbvio que ainda tem coisas que poderiam melhorar, mas eu vi nesse desenho uma evolução gigantesca que eu tive e que eu pude admirar pela primeira vez, que eu tive uma evolução muito grande. E eu admiti que eu tive uma evolução muito grande. Então ele é muito significativo, tá aqui, lindo, maravilhoso. Vou guardar ele bem guardado, porque é um lembrete do quanto que eu posso evoluir sempre. Aí nós temos essa pintura aqui de 2 cobras que eu fiz. Vou até virar assim que é melhor pra ver. Depois eu finalizei com os lápis de cor da Faber-Castell, quando eu comprei eles, mas eu fiz eles quando eu tava aprendendo a usar um pouco de marcadores, né? Obviamente eu ainda não sei usar 100% marcador, eu ainda tenho muito que aprender, mas eu comprei 2 marcadores e fui testar pra ver se eu sabia, né? Alguma coisa. Então tá aqui este treino com essas cobras. Eu acho elas bem bonitas. É um dos desenhos que eu acho bem acabados. Obviamente tem coisas que eu melhoraria hoje, mas estão aqui porque, como eu disse, servem de lembrete, sempre. E comparação.
Daí eu tenho esse mapa aqui do Stranger Things que eu coloquei aqui, mas ele é o único que destoa das motivações pra ele estar aqui. Ele é um mapa porque eu quero fazer um RPG um dia com os meus amigos e talvez Stranger Things seja o tema. Então ele tá aqui porque eu deixei ele preparado já. Aí nós temos treinos, né? Esse daqui foi um treino, mas atrás dele tem um treino lindo. E por isso que eu guardei ele aqui. Eu acho esse desenho lindo, lindo, lindo. Usei, obviamente, um desenho que já era feito de base pra fazer ele, mas foi um desenho que eu gostei bastante quando eu treinei ele. Deixei aqui guardado. Olho. Obviamente eu ainda tenho que melhorar muito. Mas esse desenho aqui ficou lindo. Então tá guardadinho aqui. E temos esse daqui que é um desenho que tinha num livro meu. E eu refiz ele aqui pra treinar, né? Fazer cenário e tudo. E ele ficou muito bom, então eu deixei ele aqui. Quem sabe um dia eu faço uma pintura nele. Mas por enquanto ele vai ficar assim, preto e branco. E aí nós temos o primeiríssimo mesmo, assim, tipo, primeiro de todos os desenhos que eu fiz utilizando os lápis da Faber depois que eu comprei, que foi o Hey Hey, da Moana. E já foi a primeira evolução que eu vi com pintura, tá? Ele tá aqui guardado porque ele é especial nisso, mas não é uma evolução tão grande quanto eu senti no desenho da Max. Só que o Hey Hey, ele é importante sim nessa trajetória, então ele tá aqui muito bem guardado e representando muito bem esse momento, sabe? Então tá aqui, Hey Hey. Depois dele, nós temos apenas o Grinch aqui atrás. O Grinch é um dos desenhos desses aqui que eu acho que tá, assim, poderia ter feito um acabamento muito melhor nele, mas como eu nunca tinha feito pelo com lápis de cor, assim, esse efeito, eu fiz o que deu, sabe? Mas ainda gosto dele. Ele tem que estar aqui de qualquer jeito, porque como ele tá no verso da folha do desenho do Hey Hey, ele fica aqui. Mas ele estaria na minha parte de folhas de desenhos que eu fiz e que eu poderia melhorar. Aí nós vamos para a terceira divisória, que é essa transparente aqui. E é onde nós temos realmente todos os treinos e é onde eu vejo tudo que eu posso melhorar e um pouco mais, entendeu? Porque aqui não tem nada muito bem acabado, muito bem finalizado, que é treino, 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 erro e acerto e é isso. Aqui nós temos um personagem que eu fiz para um livro que eu ilustrei e eu refiz esse personagem aqui porque eu vi que eu poderia ter melhorado ele, então eu fiz um reteste com ele e quando eu refiz ele aqui, pra mim ele ficou maravilhoso e eu acho que eu deveria ter feito ele assim no livro que eu ilustrei, mas a gente aprende com o tempo, né, gente? Então, essa daqui é um aprendizado que eu tive. Temos aqui também um treino de caras e bocas de personagens e de poses, né? Porque é importante treinar um pouco dessas expressões e entender como elas funcionam um pouco, então eu fui treinar. Temos aqui os esboços dos copos Stanley que eu estava fazendo lá pro meu Instagram, uma série postando os copos Stanley, então aqui tá todos os esboços que eu fiz, pensando em como seria a estrutura dos personagens. Temos treino de olho, treino de pose de personagem, mais treino de personagem que não saiu legal aqui. Aí temos aqui, ó, mais treinos de personagem que eu ia fazer. Eu acho que aqui, inclusive, era treino pra fazer um personagem que era uma cor que eu tinha que representar, né? Fazer o design de um personagem com base numa cor e a personalidade daquela cor. E também um vestido que eu tava pensando em usar pra o desenho do copo Stanley pequenininho, sabe? Redondinho. E eu acabei fazendo, mas não gostei, então esse vídeo nunca saiu. Daí, treinei também mão, porque eu sou péssima com mão. E aí tive que treinar mão aqui. Acho que melhorei, mas ainda tenho que treinar mais, porque não tô muito segura. Temos aqui a minha personagem, no caso aqui sou eu, em Hora de Aventura, porque eu me transformei em um personagem de Hora de Aventura. E está aqui, nunca pintei eles aqui no caderno, mas tem um vídeo no canal com esse desenho digital e eu fiz a pintura dele. Aí tivemos aqui os testes que eu fiz com as coleções da Faber, né, para entender como ela funcionava, como é que era a cobertura dela, mesclagem de cores e tudo. Então eu fiz os personagens de Gravity Falls e fui testar, porque eu gosto muito desse desenho. E achei que seria legal para testar aqui as cores dele e ver se eu acertava, né, também, com base no gabarito que eu fiz. Temos aqui
uma tentativa de fazer um personagem pra um desafio que eu tava participando no Instagram, que eu acabei nem finalizando. O personagem ficou assim, ó. Ele era um personagem meio que de um futuro meio que pós-apocalíptico. Mas fiz aqui os testes, com roupas e tudo, ideias. O personagem ficou assim, mas eu não gostei 100% dele. Eu ainda acho que podia ter ficado bem melhor. E quem sabe depois eu refaça ele e mostro pra vocês, com essa temática. Teve também outra personagem para esse mesmo desafio. Essa personagem ficou com uma perna do tamanho de uma árvore. E não ficou legal, gente. Tipo, de verdade, assim, ficou totalmente desproporcional. Então, também tenho que refazer ela. Eu acho que eu vou mostrar pra vocês depois, quando eu for refazer, para que vocês vejam que realmente, tipo, quando você coloca as proporções certas, dá tudo certo. E o personagem fica bem mais contextualizado e você realmente consegue entender o que ele tá passando. Quando ele tá assim, você sente que tem uma coisa estranha, sabe? Às vezes você pode até não saber identificar de primeira, mas você sente a estranheza que tá te causando ali no visual. E aí, ó, aqui eu tinha começado até a fazer outro personagem que era pra ter, mas desisti. E aí nós temos aqui mais treino de degradê. Olha que lindo, de verdade, esse treino de degradê que foi maravilhoso que eu fiz. Pra entender, mais uma vez, como é que funcionava outra técnica de pintura. E eu amei isso daqui, amei de verdade. E eu acho que isso aqui é o último. Ah não, tem mais, calma, que tem mais coisa aqui. Tem esses personagens que eu desenhei e pintei lá pra o meu Instagram. Pra uma série que eu tava fazendo, é o Desenhando e Colorindo Personagens, que eu ainda vou retornar lá, vou retomar lá no Instagram. Mas tiveram esses personagens que eu fiz aqui no fim do ano. E temos o Max também, lá do Grinch. Esse Max também não ficou muito legal, porque, como eu disse pra vocês, eu não sou muito boa com técnica de pintura pra pelo. Ainda tenho que aprender. Mas tá aqui o Max, acabei fazendo ele porque eu não podia deixar o Grinch sozinho. E os outros que tem aqui desenhados, eu não vou mostrar pra vocês, porque se você me acompanha no Instagram, você vai receber muito spoiler. Então, prefiro não mostrar. E também acaba vindo pro Shorts todos esses vídeos que eu faço de desenho. Então eu não vou dar spoiler pra vocês. Vai ficar aqui tudo paradinho. Já dei spoiler até demais de vídeos que eu posso fazer pra vocês aqui, né? Então, vamos deixar abaixo. Vamos deixar abaixo os outros. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha aí ajudado vocês de alguma forma a pensar em fazer um sketchbook no caderno inteligente ou não. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo. Se você gostou, deixa o seu gostei. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. E já compartilha com seu amigo que você sabe que gosta desses temas também. E até a próxima!